Olá, bem-vindos de volta. Está um calor dos infernos e eu nem sequer me posso queixar muito porque eu adoro simplesmente o verão. E exatamente por adorar o verão é que decidi trazer 3 livrinhos assim mais leves, mais frescos, que sejam a cara do verão. Estes livros são assim tão leves, mais ou menos, mas os 3 têm uma coisa em comum. Ensinaram-me alguma coisa. Ensinaram-me que o passado pode deixar marcas infinitas em nós. Ensinaram-me também que nunca é tarde para tentarmos conhecermos e perceber exatamente aquilo que estamos aqui a fazer e principalmente que os afetos podem mesmo salvar vidas. Há livros que, mesmo muito pequeninos, deixam marcas gigantes em nós. E O Água Salgada, do Charles Symons, foi um desses livros. Ele é assim muito pequenininho, lê-se muito bem, mas é um daqueles livros que nos marca não só pela escrita, mas também pelo enredo. Charles Symons foi um escritor americano, editor, crítico literário, conhecido por um estilo mais elegante, mais preciso. E apesar deste livro ter saído originalmente em 94, este foi o primeiro livro do autor que eu li. O livro passa-se nos anos 60, numa ilha costeira americana. Tem este pormenorzinho aqui do mapa que eu simplesmente amo. E o nosso protagonista vai ser um miúdo de 16 anos que vê a sua vida e a da sua família a mudarem completamente após a chegada à ilha de uma divorciada, eu acho que ela é divorciada de meia-idade lindíssima, e a sua filha de 20 anos, que é simplesmente deslumbrante. É um romance de formação sobre a evolução e o crescimento do nosso protagonista, sobre o impacto do primeiro amor e sobre a perda da inocência em todos os sentidos. Os temas centrais, pelo menos para mim, foram a família, foram o desejo, foram o amor, a desilusão. A escrita é contida, é minimalista, é quase como se fosse tudo subentendido e é um livro elegante, seco, sem exageros. O que é que eu não gostei tanto no livro? Eu senti que é um livro... Às vezes é difícil nós lermos sobre décadas para trás, porque nós vamos ler com o olhar que temos hoje e que eu sinto que é um olhar muito mais consciente, muito mais informado, muito mais progressista. Eu senti que a forma como as mulheres eram descritas no livro e a forma como o machismo está bem enraizado na vida deste adolescente era uma coisa mesmo absurda. É quase subentendido que as mulheres são seres inferiores e todas as personagens neste livro é quase como se a beleza delas fosse a única coisa interessante e poderosa nestes seres. E depois há uma cena de abuso sexual que simplesmente me colocou os pelos em pé de tão horrível. Outra coisa, apesar da escrita ser concisa, principalmente no início do livro, foi uma escrita muito lenta que sinceramente enervou-me. Não é de todo um livro para quem está à procura de muita ação, de muitas reviravoltas. É um livro sobretudo de silêncios, de pausas e sobretudo de atmosfera. Não sei dizer exatamente porquê, mas ele fez muito lembrar um livro que eu adorei e que li há alguns anos atrás, O Expiação, do Ian McEwan. E para quem gosta de leituras mais súteis, mais introspectivas, é a minha sugestão, acho que vão adorar. Em segundo lugar, venho falar desta delícia de livro, Os Meus Amigos, do Frederick Backman. É sempre um entusiasmo gigante vir falar deste senhor, não só pelos livros que ele cria, pelas histórias que ele conta, mas o próprio estilo da escrita dele é uma coisa assim deliciosa. Neste livro nós vamos conhecer uma adolescente que está completamente sozinha no mundo após o suicídio da melhor amiga e o caminho dela vai se cruzar com o de um pintor, o pintor responsável por um quadro que é muito, muito importante para ela. E a vida destes dois vai mudar para sempre, principalmente a da nossa protagonista. Tal como no Pessoas Ansiosas, este livro também trabalha temas que não são fáceis de ler, que são temas duros. Estamos aqui a falar de abandono, de violência, de negligência, de suicídio, de abuso e, ao mesmo tempo, também nos oferece outros temas que salvam vidas, tal como a arte, tal como a amizade. Isto tudo é compensado pelo tom do narrador, que é um tom super infantil, super imaturo e ao mesmo tempo muito bem humorado, cheio de sabedoria, com um sentido de humor super simples e ao mesmo tempo hilariante, que eu sinto que salva não só os personagens como os próprios leitores. É quase como se ele nos mostrasse tudo o que há de pior no mundo e segundos a seguir nos colocasse a olhar para o livro e a partir-nos a rir, e é exatamente isso que acontece. A estrutura narrativa do livro está organizada em capítulos intercalados no momento presente em que esta adolescente conhece o pintor e, muitos anos atrás, a história de um grupo de amigos. O que é que eu gostei mais neste livro? Eu acho que o autor tem uma voz muito singular
que é muito comum a todos os livros e que eu simplesmente amo. Sabe tratar de temas muito dolorosos de uma forma leve e cria personagens como ninguém. Não são só personagens super realistas, super minuciosas, com uma história de vida super complexa, mas tornam-se quase os nossos próprios amigos. São completamente inesquecíveis. Eu acho que é um livro que vale a pena toda a gente ler. Acho que nos momentos que correm, cada vez mais as coisas estão complicadas no mundo, então eu sinto mesmo que de vez em quando precisamos de ler algo que nos faça recuperar um bocadinho a fé na humanidade, e é este o vosso livro. E finalmente venho falar de um livro que, sabem quando vocês estão a ler um livro e pensam, pá, esta personagem podia ser a minha melhor amiga? Cuecas ao Sol, da Regina Rodrigues Sirvan. Fez-me sentir literalmente isto. Esta protagonista é completamente inesquecível também. Todos os verões eu vou nesta busca quase impossível de encontrar livros mais leves, principalmente romances, mas que não caiam naquele erro de ser ou simplesmente romances clichês, ou que seja aquele dark romance badalhoco que a mim não me diz nada, ou simplesmente aqueles livros muito, muito mal escritos. Então, é para mim sempre muito difícil encontrar assim uma coisa mais leve, mais silly, para a silly season, mas que eu sinta que me acrescenta alguma coisa. E qual não foi a minha surpresa quando eu peguei neste livro sem expectativas nenhumas e gostei tanto que lhe dei 4 estrelas no Goodreads. Portanto, eu não estou a dizer que ele merece as 4 estrelas para toda a gente, eu estou a dizer que para mim foi realmente um livro muito marcante, muito divertido, que eu tirei muita coisa do livro e eu não estava mesmo nada à espera. Neste livro nós vamos acompanhar a Rita, que é a nossa protagonista, e a Rita é uma jovem da Catalunha, tem 26 anos, e está completamente perdida na vida, não sabe o que é da vida, a vida amorosa dela também não corre como ela quer, e então ela decide aproveitar uma oportunidade que surge para ser babysitter nos Estados Unidos. E ela então vai viver para Atlanta com uma família de intelectuais e vai ter que cuidar de 3 crianças super inteligentes e vai ter que lidar com uma série de coisas, nomeadamente crises existenciais, a procura por aquilo que é a sua própria vocação e, claro, as saudades de casa e da avó. Isto tudo não é nada de especial. O que é lindo neste livro? Eu acho que é a autenticidade da voz desta escritora. Creio que este livro foi muito baseado na sua própria experiência há uns anos atrás e nota-se bastante isso ao longo do livro. É uma coisa muito mais realista e não tão clichê como os romances americanos habituais. Como ela é espanhola, é muito interessante. Os espanhóis têm uma cultura muito parecida com a dos portugueses. A questão da comida, a questão do vinho, a questão do sol, do conviver. Toda a cultura fez muito pensar na nossa própria cultura e foi muito fácil para mim identificar-me com esta protagonista pela forma como ela leva e vê a vida. Pois, ela claramente tem déficit de atenção, que eu suspeito que também tenha, e tem um sentido de humor gigante que também reflete esse déficit de atenção. Frases que saltam do sátire para memes do WhatsApp em 3 segundos é a minha cara. O que é que eu senti com este livro? Senti que estava a ouvir um áudio de 4 horas da minha melhor amiga e que no fim só queria ir tomar café com ela. Portanto, eu senti também ao ler este livro que fiz uma amiga para a vida. Senti que às vezes é preciso, às vezes não, se calhar sempre é preciso sair da nossa zona de conforto para nos conhecermos ainda melhor, para percebermos realmente aquilo que somos, aquilo que queremos, aquilo que é o melhor para nós. E foi exatamente tudo aquilo que eu procurava num livro de verão. Digam-me vocês se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos ou não, e por favor deixem-me aqui embaixo nos comentários uma sugestão de um livro para vocês, grito verão. Espero que tenham gostado. Se ainda não o fizeram, coloquem ali um like, por favor. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.